das diretoras das áreas estratégicas, além da diretoria executiva e das diretoras das áreas estratégicas, eu convidei aqui para essa nossa conversa de hoje o Zé Ricardo, que é um assessor especial da presidência. Boa noite, Rejane. E a Michele Caraço. E aí a gente vai entender os motivos pelos quais eles estão aqui. Eu vou ter que achar a minha apresentação. Ela está no meio de tantas outras que eu tenho aqui. Só um minuto que eu vou sair fechando algumas para que eu possa realmente poder. Bom, todos estão vendo a minha apresentação, por gentileza? Sim. Tá, o objetivo dessa nossa conversa hoje, eu vou procurar ser o mais claro, e aí vocês anotem as dúvidas, é passar aqui o termo de referência que foi aprovado já em 2 reuniões de diretoria, da diretoria executiva da federação, no que diz respeito ao Congresso Espírita Estadual. É o 15º Congresso Espírita, nós fizemos o último há 4 anos atrás, então, quando esse ocorrer, estarão decorridos 5 anos. O último nós fizemos em 2019. De lá para cá, a pandemia nos tolhiu de fazê-lo em 2021, como estava programado. E aí, agora, a gente teve o ímpeto de construir esse congresso em função de uma série de questões, mesmo porque a gente estava sendo, de certa forma, questionado. E os congressos, eles trazem, do ponto de vista financeiro, um dividendo razoável para a federação. E a federação atravessou e atravessa ainda alguns momentos aí de restrição orçamentária, e a gente precisa olhar por esse lado também, sem que seja uma visão mercantilista, mas é uma visão de gestão. O tema do congresso escolhido é Amar Vale a Pena. Sinais dos tempos, cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do planeta. Esse foi o cartaz preparado pela área de comunicação, que a gente apresentou, inclusive, no lançamento, na Semana Espírita, no Dia Estadual da Confraternização Espírita, que teve lugar lá na Sociedade Espírita Irmão Tomé, em agosto. Então, o evento vai ser realizado no Centro de Convenções de Vitória, E a motivação está aí escrito: o movimento federativo, de uma forma geral, o movimento espírita, de uma forma geral, passa, como todo orbe terrestre, por um momento conturbado de transformações, e no que pese o avanço experimentado pela sociedade, a humanidade clama por um novo direcionamento, onde devem ser considerados fatores que dizem respeito à ética, à moral, à sustentabilidade, ao amor ao próximo, à inclusão. Enfim, ensinamentos tão bem trazidos pelo codificador quando da estruturação das obras básicas. Neste momento, se faz necessário revisitar os ensinamentos e os postulados trazidos pela doutrina, no sentido de, mais uma vez, lançar luzes sobre os caminhos a serem percorridos nessa escalada rumo ao mundo de regeneração. E aí, uma questão de sintonia, isso aqui surgiu numa conversa que eu tive com o Adelso, antes mesmo de escrever, e aqui eu quero dar o crédito, e quando o Adelso, a gente estava começando a esboçar qual seria a temática, e veio à lume a questão seguinte: a federação tem empreendido esforços e ações no sentido de mobilizar e conscientizar os espíritos capixabas para essa mudança. E uma das evidências foi o tema central: a verdade não exige, transforma, escolhido para as edições dos anos 23, 24 e 25 do
do MS, trazendo em seu bojo as abordagens em torno da relação consigo mesmo, que foi no MS de 23, a relação com Deus em 24 e a relação com o próximo em 25. Então vejam vocês que o tema trazido, ou sugerido, ou escolhido, melhor, escolhido para o Congresso de 24, ele traz um nexo causal dentro dessa proposta da verdade não exige, ela transforma, e dentro de cada vez mais reforçar esse momento do mundo de transformação, do mundo de regeneração, na necessidade da gente voltar a reler o capítulo 18 da última obra da codificação, ou seja, o último capítulo da última obra de A Gênese, que fala dos sinais dos tempos e da necessidade da gente cuidar da gente, cuidar do outro e cuidar do planeta. É nesse contexto mais amplo que a gente está levando a sociedade capixaba espírita, ou a sociedade espírita capixaba, o propósito de trazer esse congresso nesse nível de discussão. O evento acontecerá nos dias 8 e 9 de junho de 24, e as inscrições serão abertas a partir da primeira quinzena de novembro. Isso aí tem todo um aspecto motivacional. O número de inscritos é restrito. E a gente tem consciência hoje que se a gente fizer um congresso para 800 pessoas, a gente já está muito satisfeito. Mas a gente é pretensioso e a gente quer fazer para 1.200 pessoas. As palestras vão acontecer no Salão Penedo, e além do Penedo a gente vai alugar o Marlin Azul, onde vão funcionar a livraria, o Desdobra e o Coffee Shop. Para quem conhece, você chega pela rampa e você tem... Aqui está o contrário, tá bom? O Salão Penedo fica à esquerda de quem chega, é aquele grande onde é que tem um palco aqui. Em frente dele tem o Marlin. Aqui o Marlin vai ser dividido. Um lado vai ser ocupado pela Livraria da Federação e o outro lado vai ser ocupado pelos produtos do Desdobra. E embaixo da escada, que vai para o andar superior, vai ser montado o coffee shop, a cafeteria, toda explorada pelo movimento espírita. A expectativa é que a gente tenha até 1.200 congressistas, a gente vai vender até 1.200 ingressos. 1.200 pessoas é a forma confortável que o Salão Penedo consegue ter, com espaçamento de cadeiras entre as fileiras e um ao lado do outro, para que você não tenha aquele amontoado de gente. Tem os espaçamentos da fileira, tem os corredores para que as pessoas possam entrar e sair do salão, quer dizer, são vários corredores que eles montam longitudinais, né? E o corredor principal que é vertical. Questão das inscrições é uma outra questão que a gente esteve pensando bastante, levando em consideração os congressos que estão acontecendo no Brasil, levando em consideração o valor que foi cobrado do Medinesp, muito embora a população do Medinesp seja outra, em termos de poder aquisitivo, mas tudo serviu de balizamento para a diretoria executiva decidir sobre os valores. E a gente estratificou bastante esses valores, né? Ele tem 5 steps aí. Quer dizer, a cada mês, excluindo o primeiro lote, que são de 45 dias, a cada mês você tem aí valores diferentes, crescentes, não muito crescentes. E esse valor de R$ 199 foi sugerido pela área financeira por ter um apelo de final de ano e ter um apelo de lançamento do Congresso, onde a gente entende que possa ter um pulmão para que a gente comece a fazer os investimentos e os custos que se fazem necessários para um evento dessa natureza. Após o dia 25 de maio, as inscrições que estão limitadas às vagas remanescentes só serão realizadas na Secretaria nos dias do evento, a um valor de R$ 285. Então, tem uma progressão natural aí, de mês a mês,
tá? E a forma de pagamento disso. Os valores das inscrições vão ser pagos em 3 vezes do cartão de crédito ou pelo número de parcelas oferecido pelo Simpla. Isso aí vai ficar a cargo da área financeira. Aquilo que for melhor para o sistema, para os participantes e para a federação. Será oferecida a opção de pagamento da secretaria através de Pix ou boleto bancário em 2 parcelas iguais e sucessivas. Isso porque o movimento espírita ainda tem um conjunto de pessoas com a faixa etária que tem dificuldade, por incrível que pareça, ainda tem dificuldade, e tem mesmo que preferem fazer isso na federação. Em 2019 nós observamos isso. Vai ser o 4º congresso que eu participo pela federação, participei em 11, 17 e 19, e a gente observa que no que a gente vai melhorando, mas mesmo assim a gente não pode deixar de lado essa população dentro de uma visão inclusiva do movimento espírita. Caso ocorra a lotação do espaço antes das datas previstas para os lotes, as inscrições vão ser encerradas. Não sei se vocês se lembram, mas o Adelso se lembra bem que esteve comigo a todo tempo, no Congresso de 19, e a Michele Salles. A gente teve que encerrar as inscrições antes, lá no Patrick Ribeiro, porque chegou a 1.800 pessoas. Serão destinadas 60 inscrições sociais, sendo 5 para cada CRE, cabendo a coordenação dos conselhos a sua destinação mediante validação junto à federação. Esse é uma observação e uma responsabilidade que de imediato eu transfiro para o Selmo, para ver quais são os critérios que se estabeleçam junto aos CREs, porque a gente não tem. E se dentro de um período que foi estabelecido os CREs não fizerem uso da sua inscrição, automaticamente a gente pode passar para os outros. Salvo engano, a Adelso pode me confirmar isso, nós tivemos isso no Congresso de 2019. Não teremos assentos numerados. Os trabalhadores voluntários devidamente cadastrados pela comissão organizadora e identificados, tiverem condições financeiras, contribuirão com R$ 80 como valor simbólico da inscrição. Aqui vai um apelo, lá na frente vai estar escrito, nós precisamos ter um critério um critério para isso aí. O primeiro ponto é que a gente não deve inchar as comissões organizadoras. A gente deve trabalhar com um número suficiente para poder fazer um bom desempenho. A gente entende que R$ 80 é em torno de 40% no primeiro lote e 36% do valor da inscrição. Aqueles que entenderem que devem pagar o valor máximo, que vai ser bem-vindo da mesma forma, sem nenhum tipo de discriminação. Os casos omissos, ou seja, aqueles trabalhadores voluntários que não puderem pagar, a gente vai ter que também ter um limite disso por comissão e no conjunto. Eu não vou decidir isso agora. Nós não vamos decidir isso agora. Aqui, a gente traz... Deu algum problema aqui. A estrutura organizacional do Congresso. Então, o Congresso ele tem um comitê central de gestão, formado pela coordenação geral, pela coordenação administrativa financeira, pela coordenação de apoio e pela coordenação de comunicação e cerimonial, sob a direção da primeira. A gente procurou, pensando nessa estrutura organizacional, de trazer algo extremamente profissional. Mais uma vez, a gente se ressentiu disso, principalmente em 2019. Mais efetivamente em 2019, como estávamos à frente, embora já tivesse ressentido em 2017. Minimizar o máximo possível o improviso. Por isso que, na coordenação administrativa financeira, ninguém melhor do que o Adelso, que domina do ponto de vista profissional, e na federação vem fazendo uma excelente gestão nessas nossas 2 mandatos da área financeira da federação.
Na área de comunicação e cerimonial, as duas Michelles vão dividir a coordenação em função da expertise que possuem do ponto de vista acadêmico e profissional. Ambas têm formação acadêmica e conhecimento profissional de construir, coordenar um evento. No âmbito da comunicação, ambas estiveram conosco em 2019, a Michelle em 2017 comigo, enfim. E na coordenação de apoio, a Lúcia e a Jaqueline. E essas coordenações, elas subdivirão em comissões. Todas essas comissões estão aí descritas. Foi um trabalho extremamente meticuloso, detalhado. A gente procurou prever o máximo possível das situações para poder formar essa estrutura orgânica de gestão do Congresso e, mais do que isso, dar uma gestão profissional a esse evento, porque embora seja feito de voluntários, embora seja feito no movimento espírita, embora tenhamos que ter boa vontade, isso só não basta. O credenciamento será feito a partir das 7 horas do dia 8 de junho. É um sábado. O evento, de maneira diferente dos demais, ele acontecerá no dia inteiro de sábado e no dia inteiro de domingo. Esses são os palestrantes. Todos eles estão confirmados. Haroldo Dutra, Rossandro Klingen, José Carlos de Luca, Adeilson Salles, Evelyn Freire, Joselma Coelho, Jaime Ribeiro e Ivana Raiski. A gente entende que todos eles acataram o nosso convite, todos eles já foram notificados. Quando eu fiz os convites, eles responderam positivamente, e depois mandei um ofício no dia 19 de setembro, ou seja, semana passada, para todos eles, e eles me responderam por WhatsApp. Então, essa parte já está feita. Isso é um insumo produto para as logísticas, para a gente poder ver a questão de passagem, etc. A abertura do evento. Vai ter uma cerimônia de abertura, uma apresentação musical, uma prece inicial e a conferência O Mandamento Maior com Haroldo Dutra, dia 8 de junho. A programação do dia 8 vai continuar com o intervalo para o café. Depois enquanto houver o intervalo de café, uma coisa inovadora também esse ano, a livraria vai montar uma bancada de sessão de autógrafos. Todos aqueles palestrantes que estiverem no centro de convenções vão se revezar nessa bancada, atendendo o público que vai comprar os livros para poder fazer o autógrafo. Então, a bancada de autógrafo vai ficar permanente dentro da livraria, compra, já pega o autógrafo, sem que a gente tenha que fazer sessões diferentes para isso. Isso aí a gente fez um copia e cola do Mednesp, que aconteceu em junho agora, e foi muito bem sucedido. Depois vai ter uma palestra do Rossandro Klingen, a proposta educacional do Espiritismo. Depois, um painel do Rossandro com Haroldo falando sobre a nova ordem social na visão espírita. Temos um intervalo para o almoço, depois falará a Evelyn, depois sobre as leis morais na sociedade contemporânea. O Haroldo e a Ivana vão fazer um painel sobre trabalho, solidariedade e tolerância, como exercitar numa sociedade líquida. Sessão de autógrafos junto com o intervalo. Depois uma palestra do Zé Carlos de Lucas, os tempos são chegados, mas que tempos são esses? E fechando o dia, um painel da Ivana com Jaime, Movimento Espírita, um olhar sobre o tempo presente. No domingo, a gente abre com atividade musical, tem um painel com a Adeilson Salles e o Jaime Ribeiro, a família e o jovem dos novos tempos. Depois uma palestra da Joselma sobre religiosidade, ponte para o divino, o intervalo do café com a sessão de autógrafos. O De Luca faz um bate-bola com o Adeilson falando o mundo, Jesus e você, o intervalo para o café. A Evelyn fala Jesus, o homem integral. E aí a gente vai para a parte final com a conferência de encerramento, com o tema central do Congresso, Amar Vale a Pena, Sinais dos Tempos, da Joselma Coelho.
todos eles já receberam o seu tema, o seu dia, o teu horário e com quem eles vão dividir os painéis quando isso acontecer. Existe um documento chamado Termo de Referência, que vai ser entregue aos responsáveis pelas coordenações, e neles, esse é o sumário desse documento, que foi também lido, discutido, analisado e aprovado pela diretoria executiva. E ali tem as atribuições de cada uma coordenação e de cada uma comissão dentro da organização. Então, se nós olharmos aqui, a comissão de logística de palestrantes, está lá, descrito quais são as atribuições. A comissão de programação musical, está lá escrito o que precisa ver. Vai ficar delegado aos coordenadores analisar e identificar se ele pode juntar A com B ou B com C. De repente, a gente foi muito analítico e não tem necessidade. Aí não vai caber a mim responder a isso. Eu estou delegando para as coordenações avaliarem o conjunto daquilo que está de atribuições e eles e sugerir adequação ao documento de referência. Toda essa adequação vai passar pelo Comitê Central. Aqui algumas observações que eu acho que elas são ligadas às coordenações, mas de sobremaneira todos nós estamos envolvidos nisso, que é o seguinte: constitui atribuições gerais de todas as coordenações e comissões. Então, todo mundo que está dentro do contexto do Congresso. As diretoras das áreas que estão aqui assistindo e que poderão ser chamadas ou convidadas de acordo com a sua expertise, etc., para poder trabalhar. E até mesmo, a partir desse momento, se oferecerem. Eu tenho, por exemplo, no final da palestra do Marco Milani, lá no Tomé, eu fui procurado por 3 pessoas, que eu já anotei, me pedindo para participar, para trabalhar no Congresso. Inclusive, uma usou até um termo, nem que seja para varrer. Eu quero participar. Eu estou com esses nomes, eu vou passar os nomes e os telefones para as coordenações, para que elas vejam onde a pessoa pode se encaixar de acordo com as suas competências. Então, são atribuições gerais: organizar o plano de ação e cronograma com base nas providências de sua competência. Ou seja, as coordenadores ou coordenadoras precisam voltar para dentro das suas atividades e elaborar um plano de ação e um cronograma físico e financeiro da sua área. Compor a sua equipe e de escala de trabalho, oportunizando espaço de formação e preparação dos colaboradores. Relacionar todos os custos necessários ao cumprimento das atribuições e organizar a previsão detalhada de gastos em conformidade com as orientações da Comissão de Finanças. Todas as despesas do Congresso deverão ser aprovadas previamente pela Comitê Central, a partir da apresentação de pelo menos 3 orçamentos para cada item de gasto dentro de um patamar estabelecido. Nós temos uma expectativa de faturamento. Em cima da expectativa de faturamento, nós temos uma expectativa de receita marginal. Então, a gente vai estabelecer dentro disso um determinado número de corte. A gente faz isso com o MS. A gente tem essa experiência desde 2019 com o MS e tem sido muito bem conduzido. Aliás, a partir de então, os MS têm sido superavitários. Zelar pela economicidade na construção da planilha, organizar junto às equipes a assinatura do termo de voluntariado. Aí eu peço, eu não sei se é o Adelson ou o Selmo, que já transmita para as coordenações o modelo para que as pessoas assinem, participar das reuniões de preparação, manter-se com identificação oficial durante todo o evento e contatos atualizados, desenvolver ações previstas em integração com os demais e avaliar o desempenho. Essas são atribuições gerais. Ao lado daquelas atribuições intrínsecas de cada uma das coordenações e das comissões, você tem isso aqui ainda. Essa apresentação eu vou passar para todos os coordenadores. Observações.
Considerando que os trabalhadores voluntários das diversas comissões devidamente identificados gozarão de descontos ou de isenção do pagamento no valor das inscrições, os coordenadores deverão formar suas comissões com o mínimo necessário de pessoas, evitando onerar o custo de evento. Ninguém está querendo aqui passar sufoco, mas que a gente tenha uma consciência crítica do número de pessoas que a gente vai trabalhar e, principalmente, fazer uma análise desse documento ou do documento que eu vou passar em Word, onde é que tem a descrição de cada uma das comissões, se pode juntar comissão ou não, se você pode usar pessoas em mais de uma ou não. Aí vai ser da coordenação de cada uma delas. A proposta aqui apresentada é flexível, podendo ser adaptada às necessidades da organização do evento, com vista ao pleno alcance dos seus objetivos. As atribuições específicas das comissões deverão ser validadas, complementadas e detalhadas quando se fizer necessário pelas próprias equipes junto às suas coordenações, devendo ser validadas pelo comitê gestor. Eu estou partindo do pressuposto que eu estou dando uma visão geral, que a diretoria executiva aprovou essa visão geral, mas que as questões dentro das comissões e dentro das coordenações, elas poderão ser melhoradas de acordo com a leitura e com a defesa que a coordenação fizer. As coordenações, em conjunto com as suas respectivas comissões, poderão propor ajustes que deverão ser levados para validação ou não do Comitê Central. Próximos passos. A partir de hoje, ao término dessa reunião, eu vou passar essa apresentação em PDF e o documento de referência às coordenações. E as coordenações deverão solicitar os colaboradores e formar as diversas comissões que se encontrarão sob a sua responsabilidade. Com a formação das comissões, os responsáveis deverão elaborar um cronograma de atividades intrínseca a cada uma delas. A seguir, as comissões deverão elaborar uma planilha de previsão de investimento por atividade. Deverá ser realizada uma reunião do Comitê Central no dia 25 de outubro, onde os responsáveis pelas coordenações deverão apresentar a estrutura de suas equipes, o cronograma das atividades e a planilha inicial de previsão de investimentos. Então, a gente está dando aí um mês para que a gente possa construir o primeiro draft desse material, primeira versão desse material. Será criado um grupo no WhatsApp com os integrantes do Comitê Central do Congresso. Deixa eu só fazer uma anotação aqui. Grupo de WhatsApp. Congresso. Para a gente poder facilitar ali e não ter que ficar... Vou julgar ali a apresentação, vou julgar ali Esse grupo vai ser formado por Fabiano, Adelson, Lúcia, Jaqueline, Michele Salles, Michele Caraço. Aí vocês internamente fazem uns grupos aí das comissões, se acharem que é importante. Gente, em linhas gerais, era isso que eu queria apresentar. Dúvidas, questionamentos, ansiedades? Ô, Fabiano, você foi de Kardec no último slide. Iluminado. Não... Vou voltar lá. Você foi de Kardec ali no último slide, deu um tchan ali para ele, iluminado, na entrada do... Gostei, foi dessa imagem aí, ó. Bem-vindo, Kardec iluminado. As imagens de fundo, as imagens do centro de convenções. É uma luminária, como se fosse peguei emprestado as imagens da recepção, da fila e do bem-vindo. Eu me apropriei, sem que a autoria soubesse, do evento que a Michele coordenou em março de 2021, do Haroldo Dutra, lá do Congresso Espírita. Nem ela sabia que eu estava com essas imagens aqui. Gente, eu procurei ser objetivo, eu procurei ser o mais sintético possível, muito embora eu ache que a coisa é muito mais ampla do que isso. E eu queria ouvir vocês, quem gostaria de fazer alguma ponderação, e assim, aqueles que não estão na coordenação, aquelas que não estão na coordenação, deverão se entenderem que podem, já se candidatarem aí e junto às coordenações. Eu gostaria de trabalhar na livraria, eu gostaria de trabalhar
no cerimonial, eu gostaria de trabalhar na logística, eu gostaria de dar. Tem uma coisa interessante aí que a gente vai precisar de muita gente, o Zé Ricardo tem uma experiência disso aí, eu já falei isso para a Lúcia e para a Jaqueline, é que cada palestrante vai ter o que eu chamei de um anjo. Essa pessoa, a exemplo de 2019, vai se responsabilizar pelo palestrante. Ele vai saber a hora que ele chega no aeroporto, ele vai ter uma planilha a hora que ele chega, vai levar ele para o hotel, vai pegar ele no hotel, vai levar para o centro de convenções, vai levar ele para o aeroporto. Isso funcionou muito bem no Congresso de 2019, não tivemos problema nenhum. Tá? Então, assim, é extremamente interessante isso. Eu já avisei a Lúcia, a Jaqueline, nós vamos precisar de gente que tenha carro, que tenha disponibilidade, etc. E que tenha. Foi muito interessante que as pessoas ficaram afeitas. Eu sempre conto essa história. Eu fiquei com pena do Vanderlei, que ele ficou encarregado do trigueiro. E o voo do trigueiro chegou, sei lá, meia-noite, 1 hora da manhã. O Vanderlei estava lá, sentadinho no aeroporto, esperando. Depois o trigueiro veio falar comigo. Aliás, falei com ele hoje, só para mais uma vez, no Papo das 9, ele falou do minuto 11h56 ao minuto 16h36 do Juventude Interrompida. Pela 4ª vez ele fala. Aí eu mandei um zap para ele e ele, todo simpático, me respondeu falando: Fabiano, isso aí tem que ser retomado porque essa obra vale a pena ser comentada, discutida, analisada, estudada. Tá? Muito bem. Estão aí os palestrantes, estão aí a programação, estão aí as comissões. Alguém quer falar alguma coisa, por favor? Quer fazer algum tipo de observação, sugestão? O Adelso já saiu na frente, de maneira bem sutil, botou no chat que a coordenação de finanças está contratando pessoas. No momento de crise, receber um anúncio desse é extremamente interessante. Ele já largou dos boxes. Fala, Adelso, você levantou a mão. Só faltou dizer quanto vai pagar, Delcio. O que? Vamos falar agora. Você que está interessado, você gosta de mexer com dinheiro? Você é organizado? Tem que ter aquela chamada assim, entendeu? Então você chegou no lugar certo. Pagamos muito bem. Plano de saúde com passe, água fluidificada e muita prece. Inclusive sessão de desobsessão, né, Adelso? Todos nós precisamos, né? Sim, Muito bom. temos sessão de desobsessão, pode ficar tranquilo. Não, gente, mas brincadeiras à parte, né? Eu sei que a área, às vezes, algumas áreas, né, as pessoas têm medo da complexidade e tudo mais, mas a área de finanças aí, mas se você não é realmente avesso às coisas, não gosta das coisas materiais, eu faço um apelo, então, para as coisas espirituais, conhecimento, a espiritualidade, trabalhar com livros, já que você é uma pessoa muito culta, que conhece muitos livros espíritas, olha a oportunidade, a livraria te chama. Entendeu? O bicho é cara de pau. Muito bom. Vamos lá, gente. Alguém quer fazer alguma observação? Zé, Fabiano, oi. Desculpa, eu quero, só que o meu microfone estava Desculpa, Lúcia, eu não tinha visto sua fechado mão. e eu estou falando, eu quero, mas Desculpa, Lúcia, eu não vi sua mão, tá? Pode falar. aqui eu proponho que a gente já crie lá na pasta, na intranet, uma pasta do Congresso, e aí a gente já vai colocando as coisas lá. Por exemplo, a questão da planilha orçamentária, que as equipes, né, as coordenações diversas vão ter que fazer, talvez seja uma boa ideia o Adelso já criar uma com os campos assim, que vai ser interessante para fazer a análise. Eu não sei se ele tinha pensado nisso. Eu não tenho experiência nisso. E eu vou ter que fazer essa planilha, né? Eu vou ter que... Então, se a gente já tiver uma com uma cara, né? Eu acho que já vai ajudar muito. O que você acha, Adelso? Já até coloquei um joinha aqui, a gente vai fazer esses modelos já, pelo menos assim, uma coisa mais, digamos, sucinta, né? Sem muitos detalhes. E aí Macro. vocês podem ir abrindo.
Inclusive, a gente vai fazer com células que a gente chama de células condensadas, que você pode ir abrindo e colocando novas lá. Pode deixar comigo. Tá. Até a Beleza. reunião do dia 25, isso vai estar pronto. Eu vou passar para o Aí. grupo de WhatsApp vários registros que eu peguei com o Adelso, com o Centro de Convenções, com a Maria Lúcia, de quem vai, a guisa de sugestão, tá? Vou deixar bem claro. Quem é que a questão de internet de alta velocidade, a questão de filmagem, a questão de sonorização, segurança, as pessoas que já têm experiência de trabalhar com centro de convenções. E a Michele Caraço participou ativamente dessa parte também no Mednesp. Tá? Então, independentemente disso estar com quem quer que seja, eu vou julgar lá e vocês avaliam. São pessoas que já estão acostumadas, conhecem a logística do centro de convenções, sabe o que tem, como é que tem que puxar a internet, como é a sonorização, enfim, já tem expertise para isso aí. Vou julgar lá também, tá bom? Já vai ajudando. Ô Zé, você ia falar alguma coisa, Zé? Não. Só me colocar à disposição, né? Está me dando a impressão de que, em princípio, eu ficaria nessa parte de mobilização dos conferencistas, né? Não sei, Zé. Aí, se você está se candidatando a isso, Lúcia e Jaqueline que vão aprovar a sua entrada aí no grupo. Tudo bem, não. Tá bom? Só me Zé dizer- Ricardo, é Zé só me Ricardo, dizer- agora, se eu tinha dúvida, agora eu tenho certeza. Você vai estar no nosso time. É só procurar saber com os conferencistas que carro eles preferem, se é o Peugeot, o Corolla, então, essas coisas. Ai. Isso é importante, uma coisa importante, já que, né, essa coordenação aqui vai lidar com os conferencistas, a gente precisa de detalhes desse conferencista, né? Porque, de repente, podemos entrar em contato antes para... Eu sei que ainda está muito longe para isso, mas assim, eu acho que a tal planilha, que pode ser um planilhão com um monte de abas, pode conter essas informações para daí a gente gerar aquele mapa dos anjos. Eu penso assim, né? E tem uma questão também que o Adelso, eu já vou dar a palavra para você, Camila. Uma questão que o Adelso conversou comigo é o seguinte: assim que a gente tiver um pulmãozinho, a gente pode disparar a compra de todas as passagens. Uhum. E com relação a isso, eu vou ter que falar com quem for responsável pela compra de passagem a questão específica do Rossano Klinger. Eu, quando mandei para ele, ele me respondeu, eu tinha esquecido disso, o Rossano tem um combinado que ele não fica fora de casa no domingo. Então, ele tem que voar no sábado, no voo de 2h50, o Zé sabe disso, do voo de 2h50, que sai de Vitória para Recife, para chegar em Teresina e dirigir 3 horas até Campina Grande. Tá? Por isso que eu tive que fazer a adequação na pauta dele. Eu já tinha soltado o primeiro palestra, ele na mesma hora ele falou: Fabiano, obrigado, tá tudo certo, mas você tem que mexer no meu negócio, senão eu não consigo, só vou falar uma vez. Aí eu mexi, falei com o Haroldo e falei com a Evelyn e ficou tudo certo. Então, eu vou passar essa informação para vocês, tá bom? O Zé se lembra disso. Camila, você levantou a mão. Ei, gente, tá tudo... Acho que vai ser um sucesso, o tema, gostei muito. Eu queria só fazer eu acho que não vai ter nada definido hoje, mas talvez pensar um incentivo para jovens com menor de 21 anos. O último congresso, o Congresso Jovem, foi um sucesso e talvez a gente precisa olhar para isso, né? Menores de 21 anos, que tipo de incentivo que a gente pode oferecer para esses jovens participarem? E aí fica aí como uma reflexão da comissão organizadora, né? Tá ok, eu acato isso aí, passo para o Adelso, para poder estudar um valor para isso aí e uma limitação de número de inscritos. Associado à questão do valor diferenciado,
uma limitação nesses inscritos. Se vão ser 50, 100, 200, sei lá. Então, para a gente poder também ter um equilíbrio aí. Obrigado, Camila, bem lembrado. Beleza. Vocês gostaram, gente? Pode, Adelson. A sugestão da Camila foi muito bem-vinda aí, né? Que a gente acabou não falando sobre isso. Aham. Só que aí, conforme a gente tinha, né, você falou aí, Fabiano, a gente vai limitar. E, infelizmente, a gente não tem aí a condição de meia entrada para idosos, tá? Porque é um pleito que no Medinesp teve e eles não... Por quê, gente? Infelizmente ou felizmente, o movimento espírita, se a gente for abrir meia para Esse idosos, vai ser todo questionamento, mundo Adelson, meia, desculpa, né? Adelson, esse questionamento, não sei se você se lembra, me foi feito na época de 2019, eu consultei a legislação e um juiz, e um advogado e um juiz espírita, e eles falaram para evento dessa natureza não há obrigatoriedade de ter ingresso diferenciado para idosos. É só eventos culturais e esportivos. É isso aí. Ele foge a essa Adelson. caracterização. Então, quando colocar à disposição as inscrições, isso tem que ficar bem claro, né? Inclusive, aí, E dá Fabiano, para eu te pediria, até assim, para a gente não chegar no dia 25 com um negócio muito cru, que não sei se você fez o briefing já para a área de comunicação, com as capas de Simpla, capa de YouTube, post. Já tá no documento Simpla, a capa do Simpla está pronto, tá tudo no documento que eu passei para a diretoria executiva, tá lá. A capa do Então Simpla, tá. tá tudo lá, o briefing do Simpla tá lá. E aí, de repente, até lá, dia 25, a gente já tem aí, até inclusive aprovado pela Comissão Central, já, de certa forma, a página de inscrição, né? E aí a gente só valida. A partir de amanhã você já tá liberado para poder fazer isso. Você já tem lá a capa do Simpla e o briefing do Simpla, do jeito que você me pediu, tá bom? Vocês gostaram, gente, do que a gente construiu aí? Eu amei. Gostei bastante, Fabiano, muito bom. Foi excelente. Muito bom. Muito bom, muito bem estruturado. Muito bom. Muito bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Michele Caraço, Michele Salles, Regina, Viviane, Marina, Rejane. Tudo bem, Rejane? Fechou. Rejane acabou de falar, eu falei que ficou ótimo. Ah. Obrigado, Rejane. Dona Emília, cadê a senhora? Quem estava falando? Emília, que Aí, entrou. agora. Ei, Emília, tudo Desculpa, bem? esqueci da reunião. Estou aqui na USL. Boa noite, Emília. Boa noite. Mais alguém quer fazer alguma observação, gente? Lúcia, Jaqueline, aí, depois passa para a Emília aí o conteúdo que a gente pode conversou deixar. aqui, tá bom? Adelson, é bom que esse ano não Adelson tem falar. mangueira nem ventilador, né? Tomara que não. Até hoje eu estou fazendo análise. Não, a Delcio falou que vai colocar mangueira, Michele, para todo mundo bater palmas. Eu tenho inimigos na comunicação espírita até hoje por causa desse congresso. O congresso da lona, o congresso puxadinho. Que a Não gente fala teve assim, que parar. não, gente. Foi um congresso... Até me dá calor quando eu lembro. Ia cair a energia do lugar todo, não tinha energia, não tinha tomada suficiente para as coisas. Tive que arrancar as câmeras do pessoal Foi transmitindo. colocado para o painel lá do Trigueiro e do Andrei Moreira, uns ventiladorzinhos no chão, assim. Eles derretendo, meu Deus do céu. Não, mas o melhor disso aí foi a abertura do Haroldo no último dia. Ele falou que ele sempre vinha, quando pequeno, às praias do Espírito Santo porque ele gostava do calor capixaba. Fez aquilo ali numa linguagem metafórica e ficou olhando para mim, pô. A linguagem... O calor dos capixabas. É o que ele mais gostava. Quem Com toda fez euforia. esse aqui tá sossegado.
Pois é. Que diga aí, Adelso, Michele Caraço, Não, é só Zé quando o Ricardo. Adelson for colocar no ar, no Simpla, porque está previsto para dia 15 de novembro, né? Não, É, vai ficar só como privado e só algumas Não, pessoas terão então, que aí acesso. eu já deixo programado no site, se for liberado no dia 15 mesmo, a gente se Aham. fala para poder já deixar lá, entendeu? No site, né, da Beleza. feira. O Adelson vai ainda passar pelo processo de escolha dos livros, né? Que vão ser vinculados também, ou não vai ter isso? Isso, nós vamos ter os autores, né? Acho que dos autores é a única que não tem livro, a única que não tem livro que eu não conheço, né? É a Juscelma, e a tem? Ivana? E a Ivana? E a A Ivana. Mas Juscelma eu acho que assim, tem. A Ivana que não tem. é. Aí a Mas, gente vai mas entrar em assim, contato com a o União Espírita Mineira e com a FEEGO para, de certa forma, compensar isso para ter presença, né, dessas instituições. A outra coisa é o seguinte, eu não sei se você pediu, Fabiano, mas seria muito legal aí. Nunca pedi nada para Michele Caraço, para ela fazer umas camisetas com o tema, nem para Michele, para ela fazer umas camisetas com o tema Amor vale amar, vale a pena. A Ele está gente vai. falando isso na frente de todo mundo para ter bastante testemunha, você viu, né? Isso aí é uma coisa que a área de comunicação pode pensar dentro das atribuições. Acho que a gente tinha que ter uma coleção, né? Ter uma coleção e todos os trabalhadores terem uma camiseta alusiva ao evento. Sim, deixa com a gente. eu acho legal também. Camisa staff, camisa coleção, congresso. Isso aí, o Adelso lembrou Pode bem, deixar. fazer uma coleção, esse aí é para ser vendido lá no Já estava Desdobre, pensando já nisso, botar os e meninos fazer uma aqui, Michele camiseta. fazer alguns, os meninos fazer outro, que aí fica uma identidade Sim. mais jovem, uma mais conservadora, uma diferente. Enfim, a gente tem opções aí. Gente, nós vamos fazer o melhor congresso, hein? Com esse time aqui, por favor, se candidatem aí àquilo que vocês entendem que vocês podem ajudar mais. A cantina, Michele, a cantina a gente vai delegar a exemplo do que aconteceu no, no Medness, mas porém com o menu, Adelso, com o menu mais diversificado, nós vamos delegar isso para apoiar uma casa espírita, tá? Essa cantina vai fornecer, tá, a alimentação lá no backstage, lá atrás, para os palestrantes, tá? Outra coisa que é impressionante, gente. Eu e Michele Salles e Alice sofremos bastante sofremos na força de inspeção. Quanta gente queria dar carteirada para entrar no backstage? Mas, gente, é carteirada mesmo. Tá? Do tipo, você sabe com quem você está falando? Eu sou muito displicente, não. Não sei. Então, quer dizer, quem entra no backstage é um número limitado. A Michele Salles ainda fez uma identificação, um crachá diferente. Mas mesmo, ou uma pulseira, mas mesmo assim, e ele não tem como deixar todo mundo entrar lá atrás. Fez os dois, crachá e pulseira. Entendeu? E botamos um estafeta lá na porta. E tem que ter. Infelizmente tem que ter. E aí não tem que ser ninguém de movimento Mas ninguém espírita nem queria ver a gente, voluntário. né, Fabiano? Queria ver era o povo, né? E isso, outra coisa, não quem vai ficar na porta do backstage não pode ser voluntário, tem que ser o guarda-roupa lá, entendeu? Tem um cara de terno preto, bonitão, e ele está lá. E ele vai receber a ordem de uma única pessoa, pode entrar fulano, não pode entrar Beltrano. Infelizmente é assim que a gente vai ter que trabalhar, gente. Pessoas são inconvenientes. Outra coisa, aí é para a Rejane. Rejane, eu tive uma experiência muito ruim no atendimento fraterno, lá no Congresso. Foi escalada uma pessoa, na época, isso aqui não é uma crítica, mas é uma crítica para a gente poder tomar cuidado. A pessoa queria dar passe em todo mundo. Todos os palestrantes chamavam o Haroldo para tomar passe, chamavam o Trigueiro para tomar passe, me chamavam para tomar passe, todo mundo tem que tomar passe. Aí eu chamei a coordenadora da época, falei, olha, tá inconveniente isso aqui.
passe não é algo obrigatório. Então, é só para poder saber, Rejane, que tem gente, você que vai ficar aí, pelo menos eu penso, né? Ou quem for ficar com atendimento espiritual, tomar cuidado com esse tipo de situação. O Adelso vai ter que dividir a esposa dele, que é ela que tem que ficar com atendimento espiritual, viu, Adelso? A gente ajuda você aí com outros trabalhadores, né, Rejane? Vamos negociar. Mas não é só necessariamente, pode ser que ela queira fazer outra área, outras coisas aí, ué. Mas fica Olha aí, plantão, olha só, semeando discórdia no casal. Olha só como é que começa o negócio. Eu acho que Rejane tem tudo a ver com a nossa coordenação. Eu acho que ela devia ser, entendeu? Pensar, porque tem esse negócio, porque atendimento espiritual, tem que ir para o atendimento espiritual. Gente, eu nem sabia que a gente ia entrar nessa história assim, de puxar voluntário. Eu tenho que me preparar para esse negócio. Lúcia, você está do lado do Adelso lá, você não aprendeu ainda não? Foi o primeiro Lúcia, propaganda? Lúcia, por isso que eu já comecei falando logo. Adelso. Vamos chamar a Rejane. Fala, Selminho. Adelso, qual é a categoria do seu plano Unimédium? É a categoria. A minha é um plano participativo, inclusive, entendeu? Selminho, primeira vez que eu vejo alguém chamar o Selminho. Ele fez lembrar minhas primas, que até hoje, eu com 60 anos, quando me encontro, falam Selminho. Bom, Desespero faz Viviane, Regina, Marina, estão quietinhas, assistiram tudo. Querem falar alguma coisa? Já escolheram a área que elas vão trabalhar, né, Viviane? Claro. A Jaqueline já fez uma reunião antes, já falou, vocês estão... Gente, eu não tenho serviço não, gente. Vai, Fabiano, podia isso? Eu já fui contratada já, Fabiano. Podia isso, Fabiano? Isso não está nas diretrizes, não. Vamos chamar o VAR. Uai. E eu acho que o apoio operacional, aí o passo tinha que ficar com o Zé Ricardo. Zé Ricardo é o cara da logística. Zé Ricardo. Aí ele dá o passo em todo mundo. Agora que ele está vendo tudo, Zé Ricardo. Olha, comigo não funciona assim, não. Agora ele está enxergando bem. Está enxergando bem, eu acho que ele pode ficar com ele. Você. Bom, gente. Eu sem óculos, eu já estou vendo dupletérico. Quando eu botar o óculos, eu vou ver até perispírito. Duplo etéreo. Nossa Senhora, quanto tempo que eu não escutava isso. Eu, quando fui estudar isso pela primeira vez, tive uma dificuldade de entender isso, rapaz, porque o cara que estava explicando era bem confuso. Bom, nesse ambiente de camaradagem, que eu acho ótimo, ele mostra realmente a energia que a gente está dando o start para esse projeto. Eu conto com cada um de vocês, independentemente de estarem em coordenações, que se façam vincular as comissões, brincadeiras à parte, mas cada um valendo-se assim da sua experiência, da sua vontade de prestar voluntariamente esse trabalho, que a gente busque nas casas espíritas, nas pessoas próximas da gente, quem é que se predisporia a trabalhar nisso aí, tá certo? E para a gente poder realmente dar velocidade a tudo isso aí, tá, gente? Se ninguém tiver mais nada para falar, eu vou dar por encerrada a reunião. Vou agradecer imensamente o apoio que foi recebido inicialmente da diretoria executiva, que abraçou o tema, abraçou a condução. Esse trabalho que foi apresentado hoje, ele teve pouquíssimas correções. Eu entendo que isso me parece um uníssono, que a gente está vibrando na mesma direção. Os palestrantes indicados foram todos absorvidos. Enfim, eu acho que
que isso, para mim, me dá uma tranquilidade muito grande que a gente vai conduzir um trabalho mais expressivo. Eu esqueci de falar uma coisa que eu estou me lembrando aqui. Nós podemos nos valer das nossas relações profissionais, pessoais, para também buscar patrocinadores para esse evento. Eu já tenho catalogado o apoio da Água Pedra Azul. Eu conversei com o dono da Água Pedra Azul e ele vai... toda a água, quer seja de copinho que vai ficar lá na mesa, quanto dos garrafões de reposição, vão ser todos a custo zero para a federação. Toda a água mineral Pedra Azul. E isso vai precisar constar no material promocional, ok, Micheles? Eu consegui também um patrocínio das Óticas Paris. Conversei com o dono das Óticas Paris, o Getúlio Azevedo, que é do meu relacionamento, e ele me pediu para procurá-lo na época, que no caso da Ótica Paris ele deve dar o valor em dinheiro. E a gente está procurando alguém de café. A Michele Caraço me falou do Meridiano. Alguém de café. A gente está procurando um patrocínio de plano de saúde, porque, inclusive, esse plano de saúde pode colocar a ambulância a custo zero com os socorristas durante os 2 dias, porque isso é uma obrigatoriedade legal, tá? Essa é uma exigência legal. Nós precisamos ter uma ambulância. Você podia tentar. Hein? Sênior. Eu gostaria que fosse o Maili lá, e você tem uma relação boa lá, tá? Mais então, fácil, né? Eles são espíritas, são amigos. Em 2017, a esposa do Maili cedeu uma ambulância para o centro de convenções a custo zero, e as pessoas foram excelentes trabalhadores, cara. Chegavam às 7 horas da manhã e ficavam até o final do evento, nos 2 dias de evento. Então, Michele Caraço, Meridiano, Sênior, não podemos ter mais nenhuma ótica, nem nenhuma outra água. Não vamos ter marcas concorrentes dentro do mesmo evento. E das nossas relações pessoais. E aqueles que puderem, uma quantia em dinheiro, né, Adelso? Doutor Antônio. Vamos correr essa colinha, vamos pedir. Selmo, que tem uma relação institucional, eu sei que isso às vezes é complicado, mas uma relação institucional por força de posicionamento profissional, se puder ajudar em Cachoeiro alguém, tá? A reciprocidade é constar e lá durante a palestra, e vai constar nos banners, vai constar no backdrop, vai constar em tudo. Você já chegou a falar com o Oswaldo ou eu falo com o Marcos? Pode falar com o Oswaldo para falar sobre a Corpus. Tá bom. Depois me passa a quantidade de café que seria, porque se não for com eles, eu consigo com Real Café. Quem vai falar isso para você é a Mirelle, do Centro de Convenções. Ela sabe a quantidade? Acho que, você vai falar 1.200 pessoas, tantos intervalos de café, quanto que vai ser. E de água mineral também, para eu poder pedir. Mais alguma informação aí que eu esqueci? Adelso, os vice-presidentes, Lúcia, Jaqueline, Selmo. Gente, de coração, muito obrigado. E estamos juntos, vamos fazer o melhor congresso possível. Zé Ricardo. Sim, senhor. Por gentileza, nos conduza numa prece de encerramento, por favor. Jesus, bom mestre, na tua paz. Como sempre agradecidos pela generosidade ímpar que nunca nos falta. Estes minutos demorados de agora, preparando para um evento de magnitude do nosso movimento espírita do Estado, com certeza, ficamos na expectativa da tua generosidade, do amparo
em todos os benfeitores amigos, uma vez que o propósito maior é difundir o ideário espírita do Consolador prometido. Envolve-nos, amigos, com o teu amparo de sempre. Felicita-nos a alma com o entusiasmo de aprender mais para servir melhor. E onde a vida nos coloque, ajuda-nos a dar o testemunho das tuas lições. Abençoa todos nós, os trabalhadores envolvidos neste grande evento, e aqueles outros que aqui virão trazer a palavra iluminada e consoladora, difundindo aos quatro cantos a mensagem do teu evangelho de amor e luz. Abençoa-nos hoje, amanhã e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Vamos fazer uma foto? Gente, uma boa. Fazer uma foto? Opa. Fabiano? Pode ser. Emília, abre a câmera. Camilinha, abre a câmera, por favor. Registrar aqui, ó. Camila, tá ouvindo? Só um minutinho, Céu. Tá. Camila. Vamos aguardar. Camila. Estou aqui. Abre a câmera, por favor. Ótimo. Obrigado, Camila. Aí, Selma. No 3, hein? Vamos abrir os olhos, atenção. 1, 2, 3. Foi. Deixa eu ver, deixa eu revelar, peraí. Jaqueline. Não, saiu com o olho para baixo, mas saiu. Gente, Beleza. se candidatem aí junto às coordenações, hein? Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Vai. Tchau, Tchau. Noite, gente. O Selma, isso é sono, cansaço. Liga não. É o flash. Eu só não durmo. O meu problema é meu sofá. Se eu sentar lá, eu durmo. Aqui no escritório, eu durmo, não. Ai. Até mais. Tchau, gente. Tchau. Boa noite.